Boa tarde, pessoal. Então, hoje nós temos aqui na reunião do grupo de fotônica o seminário do Renato Moisés, que faz mestrado aqui com o Lino Mizoguchi. Por favor, Renato. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Renato, como o professor Kleber falou. Hoje eu vou estar apresentando um trabalho que eu estou desenvolvendo no mestrado, que não é minha tese por enquanto, mas é um método de feixe único para caracterização de pulsos ultracurtos pelas medidas de rotação não linear da pulsação líptica em amostras grossas e é orientado pelo professor Dr. Lino Mizoguchi. O roteiro é simplesmente uma motivação, né, a contextualização do porquê desse trabalho, os conceitos teóricos, materiais e métodos, os resultados, conclusões e um extra que seria as perspectivas futuras do trabalho. A motivação, por enquanto, está com bastante texto, para eu não esquecer nenhum detalhe, mas basicamente pulsos ultracurtos têm uma largura de banda grande e ela varia conforme ele se propaga, até numa amostra transparente, isso, já que esses materiais possuem dispersão, né? E para a maior parte das aplicações, geralmente trabalha-se com pulsos limitados por transformada, né? Que tem o chirp nulo, a duração do pulso é máxima, a intensidade também. Mas isso só é possível quando a gente pode controlar o chirp arbitrariamente, e na maioria das aplicações a gente não consegue isso, porque acaba usando prismas, grades de difração, outros compressores de pulso, né? Então, no nosso caso, a gente vai estar usando o OPA, de frequência sintonizável, para conseguir medir o chirp do pulso e a duração temporal dele, né? Então, como a gente não vai estar usando pulsos limitados por transformada, a gente vai precisar medir essa largura do pulso e o chirp. Hoje em dia já existem diversas técnicas de caracterização de pulsos, que eu vou falar aqui brevemente, que é o frog, o spider, a autocorrelação, mas essas técnicas são um pouco mais complicadas, porque usam mais de um feixe, e você precisa ter os mecanismos precisos de atrasar os pulsos e ter um bom overlap dos feixes. E, além disso, não necessariamente funcionam com o longo intervalo de comprimento de onda, porque você precisa de cristais de geração do segundo harmônico, que dependem de phase matching da largura de banda. Então, aqui a gente propõe um método de feixe único para medir o chirp, com o sinal dele, né, se ele é positivo ou negativo, a largura do pulso, pela determinação da refração não linear e as medidas de RNLP. Aqui na nossa medida, a própria dispersão do material vai ser usada como referência. Começando pela primeira técnica tradicionalmente usada, é a autorrelação por intensidade. É uma técnica bem simples, você vai ter dois pulsos, sendo que um é atrasado em relação ao outro, de acordo aqui com esses espelhos. Então, esses dois pulsos, eles incidem juntos num cristal que tem geração de segundo harmônico. Você acaba gerando um perfil de intensidade que depende do produto das intensidades desse feixe. E o atraso de um pulso ao outro é variável, né? Então, a função de autocorrelação que você chega depende da intensidade do primeiro feixe, do feixe atrasado, e, basicamente, quando o atraso é zero, você vai ter o máximo da intensidade, e conforme você ajusta o atraso, você gera esse perfil de intensidade. Aqui, por exemplo, é um pulso de duração de 50 segundos pela largura meia altura aqui desse traço aqui. Poderia ser uma gaussiana, só que acho que é consequente ao quadrado, se eu não me engano. A vantagem é a simplicidade da autorrelação, é uma técnica tradicional, só que as desvantagens é que você tem que ter uma hipótese inicial sobre a forma do perfil do pulso, né, se ele é gaussiano, se é lorentziano, o que é. E para saber o chirp, você precisa saber a largura da banda do feixe do laser, né? Então, você precisaria estar medindo, por exemplo, com o Ocean Optics simultaneamente. Ele não detecta o sinal do chirp. Se você quisesse detectar o sinal do chirp, você teria que usar uma autorrelação em vez de segundo harmônico com terceiro harmônico, e aí o sinal diminui e fica um pouco mais complexo. Então, ainda assim, não é o ideal. Depois da autocorrelação, surgiu o FROG, né, que é o Frequency Result Optical Gating. Basicamente, a sacada do FROG, que foi desenvolvido pelo Rick Trebino, foi utilizar um espectrômetro em vez de um detector. Então, depois do seu cristal de geração segundo harmônico, você usa um espectrômetro que você basicamente vai estar medindo um espectrograma, em vez de medindo simplesmente o perfil da intensidade, né? E aí vai ser o espectro do sinal em relação ao atraso dos pulsos. O sinal do FROG é esse aqui da intensidade, né? Essa imagem é um pouquinho ruimzinha, mas eu peguei direto do site dele. E depende, de novo, do campo de um pulso e o campo do pulso atrasado, a diferença vai ser o espectrograma. Eu vou mostrar aqui. Basicamente, ele trata esse espectrograma com um algoritmo interativo e você consegue estar determinando tanto a fase espectral do pulso, tanto a fase temporal aqui, que essa linha azul é temporal, a fase espectral aqui é a linha roxa, né? E você também determina, basicamente, toda a amplitude da intensidade temporal, a amplitude espectral do pulso. E, bom, de novo, ela é uma técnica muito
tradicional, muito utilizada. Nesse caso, ela até revela a fase espectral. O problema é que você ainda assim tem 2 ou mais feixes, não pega ainda o sentido do chip, se é negativo ou positivo, e ele precisa desse algoritmo interativo, né? Depois do Frog surgiu o Spider, que é o Spectral Phase Interferometry for Direct Electric Field Reconstruction, né? Basicamente, a ideia é um pouco parecida, mas você vai ter 3 feixes nesse caso, você vai ter 2 réplicas de um feixe separadas por um atraso tal, você usa um interferômetro de Nixon para realizar essa réplica, né? E o feixe, antes de passar pelo beam splitter, ele também passa por um grade de difração e um espelho para você conseguir alargar ele colocando um chirp negativo. Então, você joga esse feixe alargado junto com as réplicas do outro feixe, faz uma soma aqui de frequências, né, geração de soma de frequência, e você vai estar tirando ainda 2 feixes, que são basicamente diferentes espectralmente, no sentido que quando você vai fazer um interferograma de um com o outro, vão surgir cortes no espectro deles, né? Que você vai estar pegando um feixe alargado com o outro, então as regiões espectrais não vão coincidir quando você sobrepor os 2, né? E aí, basicamente, o interferograma é gerado de acordo com esses cortes no espectro que você tem. Aqui eu coloquei uma imagem, mas eu, sinceramente, nem sei explicar ela passo a passo, mas é mais ou menos o processo que o Spider faz aqui. O interferograma faz uma transformada de Fourier, você filtra as bandas aqui, faz de novo a transformada de Fourier, pega os argumentos da fase, remove a parte temporal, e, enfim, isso é mais ou menos o processo do Spider. Mas, basicamente, a fase espectral é extraída do interferograma, que é codificada no espaçamento das franjas, que você vai ter de um pulso com o outro, e as franjas vão se espalhar ou se encolher de acordo com o chirp do pulso, né? E, basicamente, a chave para a operação do Spider é criar esse shear espectral, né? Esse corte espectral ou cisalhamento espectral, não sei qual é a melhor tradução. Por último, tem o MIPS, que, por enquanto, é o único método de caracterização de pulso que eu encontrei, que é de feixe único, mas ainda assim é bastante complicado. Basicamente, você precisa de um modelador de pulso, que já é um material bastante caro, que é esse shaper aqui, e a utilização de um espectrômetro. E aí, esse modelador ele permite você manipular a fase espectral, a amplitude dos pulsos, né? E você tem uma fase espectral de calibração do shaper, que é usado para você medir as distorções da fase desconhecida. Então, você vai fazer uma série de varreduras de fase no domínio da fase do pulso, né? Você basicamente pega o espectro do laser, vai jogando diferentes fases de referência para você comparar com a fase do pulso. Isso vai gerando, a partir aqui do espectro de segundo harmônico, né, um perfil de intensidade que vai ter seus máximos quando você tiver essa coincidência meio que uma fase de pi entre os dois, né? Que essas linhas aqui, as derivadas delas são paralelas. E aí, enfim, o traço MIPS ele consiste no espectro do segundo harmônico de cada uma dessas varreduras, né? Aí aqui, essa partezinha eu vou mostrar no próximo slide melhor, mas aqui tem a comparação também do interferograma do Frog e do MIPS, que é o MIPS é feixe único. Basicamente aqui tem um GIF que mostra, ele basicamente vai gerando diferentes fases espectrais para conseguir medir a fase espectral que você tem, né? Que depende de uma segunda derivada, você leva 2 integrações no MIPS para poder fazer isso. E quando o sinal ficar exatamente paralelo a essas linhas, quer dizer que você tem um pulso transformado limitado por transformada, então você tem a menor duração do pulso possível aqui, né? Então, o MIPS ele é bom, que além de você medir o chirp, você mede o chirp com um sinal, nesse caso, e você ainda pode corrigir pulsos, né? Então, além de medir, você controla esses pulsos e pode corrigi-los. Mas, ainda assim, é uma técnica bastante complexa e pouco utilizada pelos equipamentos, né, que estão disponíveis usualmente. Começando os conceitos teóricos, eu vou dar uma breve introduzida no que são pulsos ultracurtos, né, mas basicamente a ideia é que quanto mais curto o pulso temporalmente, mais largo o seu espectro, ou seja, o intervalo de cores dele, e a cor de um pulso pode mudar enquanto ele está se propagando, podendo começar com uma e terminar com outra, né. Simplesmente passando por material, pode ser até o ar, material transparente, você tem essa variação da cor do pulso. E aí a gente precisa medir essa variação, que a gente vai estar medindo através da fase do pulso e as variações na intensidade, né? Então, a gente faz aqui uma aproximação escalar do campo elétrico, ignora toda a parte espacial, a parte da polarização considera que é só linear, pega só a parte temporal do campo, né? Então, basicamente, o campo elétrico que a gente vai estar analisando vai ter uma intensidade temporal aqui, que utiliza aquela relação, né, que é a intensidade proporcional ao campo elétrico ao quadrado, e uma fase temporal. E aí você pode colocar o complexo conjugado também, né? Basicamente, se usa a transformada de Fourier para passar de domínios, né, do tempo para a frequência. Então, o campo no tempo ele tem a intensidade temporal e a fase também temporal, e o campo nas frequências ele vai ter
a intensidade espectral dele, né, que pode ser essa chamada de espectro, e a fase espectral. Então, você pode analisar a amplitude complexa, que é basicamente pegar essa parte aqui, né, já foi tirada a parte real do campo elétrico. Então, isso aqui é sem tirar a parte real, também sem o fator de 2 e outros fatores de fase. Você define a intensidade temporal, a fase temporal, define a intensidade espectral e a fase espectral. Então, basicamente, a gente usa essa transformada várias vezes, em várias técnicas e todas as teorias, para entender como o pulso funciona tanto no tempo quanto na frequência, né? Além disso, essa fase temporal, ela contém informação de frequência vezes o tempo, né? Então, a gente pode até definir uma frequência angular instantânea, que vai ser usada também para analisar a fase do pulso, que depende desse ômega 0 menos a derivada temporal da fase. E o interessante é que você pode expandir essa fase por Taylor ao redor de T0, e você vai ter uma análise mais detalhada de como cada termo da fase, né, cada derivada, vai influenciar o pulso, né? Φ0 é a sem derivada, né? Φ1 é a primeira derivada, Φ2 é a derivada segunda e assim por diante. Você também pode fazer algo análogo para a fase espectral, se em vez de definir uma frequência instantânea, você define um tempo de grupo, de delay, né, de atraso, que é dφ de ômega. E você também pode expandir em Taylor o φ de ômega para você ter como cada, no domínio do espectro, como cada termo dessa fase vai interferir no seu pulso, né? Então, agora eu vou falar de cada termo, que é o mais interessante dessa análise. Primeiro, o termo nulo aqui, né, que é a ordem zero, a fase absoluta, ela é a mesma tanto no tempo como na frequência, porque quando você faz a transformada de Fourier, esse termo é invariante, por ser essa constante. Então, basicamente, esse não é um termo que as pessoas dão muita relevância, porque ele é basicamente uma fase relativa. A única coisa que ele faz é deslocar o pico aqui das oscilações em relação à parte central, a parte máxima do envelope, né? Então, desculpa, basicamente variações na fase absoluta apenas deslocam da apertura do pico no envelope com um valor pouco diferente, muda muito pouco o campo elétrico, né? Então, a ordem zero não é tão importante, só desloca o pico. Em primeira ordem, também não é tão importante, porque o que acontece é que se você tem, por exemplo, uma transformada de Fourier que vai de E de ômega, de E de menos I ômega tal aqui, ele passa para E de T menos tal, então basicamente o que ele faz é gerar um atraso. Então, o filme, a primeira ordem está relacionada a um atraso. Basicamente, você pode ter aqui uma fase linear, que nem a gente está vendo, que seria esse φ1, tudo que ele gera é um atraso, o pulso começa em menos 20 segundos em vez de zero, né? Aqui tem um exemplo também para o caso do tempo passando para a frequência, né? É a frequência que fica atrasada. Então, se você atrasa no tempo, não é tão interessante, porque a gente quer saber a forma do pulso, não como ele chega, quando ele chega no detector, né? E se você atrasa na frequência, você pode medir por um espectrômetro e não tem problema algum. Segunda ordem é o mais importante, que é o chip linear, que a gente vai estar usando nesse trabalho agora. Basicamente, a variação quadrática de φ de t, que é um valor não nulo de φ2, representa o aumento linear da frequência pelo tempo, ou seja, a sua frequência do pulso vai estar aumentando conforme o tempo passa. A gente pode ver um exemplo aqui de uma intensidade gaussiana de fase temporal quadrática. Nesse caso, esse bt seria o menos bt ao quadrado, seria o termo de fase temporal, e o φ2 seria o chirp, e aqui 1 sobre a raiz de A seria mais ou menos a duração do pulso. Então, a gente pode tomar a transformada de Fourier desse campo, a gente separa a parte espectral da intensidade da parte da fase espectral, e com isso aqui a gente prova que uma variação quadrática de φ de t gera uma variação quadrática de φ de ômega, né? Então, a variação quadrática da fase no tempo gera uma variação quadrática da fase no espectro também. E isso é interessante ao ver esses gráficos aqui, um gráfico um pouquinho cortado, peço desculpa aqui, mas basicamente você pode ver que nesse caso o chip é positivo, então você tem essas frequências menores do espectro sofrendo um atraso menor do que as frequências maiores. Então, no domínio do tempo, as frequências menores são adiantadas em relação às maiores. E quando o chip é negativo, as frequências mais baixas tendem para frente do pulso e as frequências maiores tendem para a cauda, né? Então, aqui a gente pode ver que essas fases são quadráticas, né, que geram um chip linear, e, basicamente, esse daqui é o comportamento, né? A propagação através de materiais geralmente causa um chip linear positivo, e é isso que a gente vai estar considerando, tirando alguns materiais que a gente vai ter chips negativos, né, na dispersão da velocidade de grupo. Então, geralmente, se um pulso laser ele não tem chip, em algum momento ele vai ter, porque qualquer propagação nos materiais já vai acumulando chip nele.
Só por curiosidade, também existe o termo terceira ordem, que é o chip quadrático. Esse daqui não vai ser abordado nesse trabalho e eu, pelo menos, não conheço nenhuma aplicação dele. Mas o que ele gera é basicamente um atraso de grupo quadrático pela frequência, né? O que acontece é que a frequência central do pulso, ela chega meio que primeiro no detector, entre aspas, e depois as frequências ao lado da central chegam depois. Então, como a gente vai ter frequências muito parecidas chegando em tempos diferentes, você tem a espécie de um batimento que acontece. Então, é basicamente isso que o Fi3 faz com o pulso, essa espécie de batimento aqui. A gente pode ver aqui também que até o termo de fase, ele fica descontínuo pela função de terceiro grau, então é uma aplicação muito mais difícil já de ser aplicada. Por último aqui, da parte de pulsos ultracurtos, eu vou falar sobre desculpa, o tempo, né, do pulso. Para dizer isso, eu vou fazer uma analogia com os modos na cavidade. Basicamente, você tem uma cavidade livre, você tem, cada um desses modos é um ω-n, né, que seria uma frequência permitida aqui pelo laser. A gente vai estar separando cada um dos modos por um TC, que seria o tempo da cavidade, e o TP seria o tempo do pulso na largura, a meia altura aqui, né. E a gente pode pegar a diferença de frequência entre um modo e o outro, vai ser esse fator de C sobre 2L vezes o 2π para transformar de frequência angular para frequência, né? E aí, se você pega uma largura de banda do meio ativo do laser nessa cavidade, só os modos que são cobertos, entre aspas, pela largura de banda, podem ser excitados e os outros modos não, né? Então, a gente vai estar chamando de delta ω-L, esse comprimento espectral dos modos que são excitados, né? E a gente sabe que quanto mais ampla for essa curva de ganho, mais modos a gente vai ter. Quantos mais modos, o laser é mais amplo espectralmente, ou seja, o pulso é mais curto, né? Então, o número de modos permitidos vai ser aproximadamente a razão, né, entre esse intervalo que você permite os pulsos e o intervalo entre cada pulso, que é ΔΩ por ΔΩ, você chega nessa expressão. Então, a gente teria o tempo do pulso mínimo, seria simplesmente o tempo da cavidade, dividido pelo número de modos, e a gente acaba chegando numa relação do tipo, uma relação de Fourier mesmo, né? Quanto maior for o tempo do pulso, menor o número de modos na cavidade aqui, né? Então, se o seu pulso é muito amplo espectralmente, quer dizer que ele é muito curto. Aí a gente pode pegar o exemplo gaussiano, né? Um pulso gaussiano que tiver uma intensidade nesse perfil, a gente pega esse LN2 por causa da largura meia altura, né? Ele vai ter essa expressão. E esse TP, que seria o tempo do pulso, ele é dado por essa expressão, 4ln2 subir vezes o delta na frequência, né? Então, esse daqui é chamado pulso limitado por transformada, que eu estava falando antes, né? Que é o pulso TL. Ele é o pulso mais curto possível, o chip é zero e a maior intensidade possível também. Um exemplo com o laser de tânio safira, se a gente está mais ou menos a 800 nanômetros, o delta Ni da largura de banda, né, do ganho do laser, do meio ativo, ele é da ordem de 5 vezes 10 a 13 Hz, né, que seria mais ou menos 50 nanômetros aqui. Então a gente tem um tempo do pulso de 30 femtosegundos para o laser de tânio safira. Bom, por último, falar da ótica não linear, essa parte eu vou passar mais rápido, porque eu acho que a maioria está já habituado. Mas nesse trabalho a gente vai estar usando muitos efeitos de Q2 e apenas um efeito de Q3, né? Eu vou falar um pouco sobre soma de diferença de frequência, geração de segundo harmônico e o OPA, né, amplificador paramétrico óptico, e falar um pouco do efeito Kerr da refração não linear. Basicamente, geração de segundo harmônico, você incide um feixe com frequência ômega, e esse feixe vai gerar uma frequência 2ω, né? Então, você pode olhar aqui diretamente, você pega um campo elétrico complexo aqui, que seria de uma onda plana. Se você pegar o termo da polarização de segunda ordem, ele vai gerar um termo aqui cruzado, que não depende da frequência, que seria retificação ótica, e ele gera um termo que depende de 2 vezes da frequência, né, que seria 2ω, que seria a geração de segundo harmônico, né? Então, no diagrama aqui de energias, você tem 2 fótons com frequência ω, que são levados ao nível virtual e são destruídos e geram um fóton de frequência 2ω, né? Em cristais não lineares, por exemplo, você pode jogar um feixe vermelho e sair um feixe verde, que seria de 2ω, né? A soma de frequências é um pouquinho diferente. Basicamente, se você tiver um campo que depende de 2 frequências, também na aproximação de onda plana aqui, quando você pegar o termo de segunda ordem da polarização, ele vai gerar diferentes termos, mas um desses termos depende da soma das 2 frequências, que vai ser o termo aqui que eu estou chamando, net2, ε0q2, e01, e02, que é esse daqui. Então, basicamente, você entra com fóton ω1 e ω2 e sai com fóton ω3, que é a soma dos dois, né? E aí, o fóton ω2 e ω1 se somam, levam ao nível virtual, e o fóton ω3 é criado. O interessante para a gente é a diferença de frequências, porque tem uma partezinha interessante nela.
A princípio, analogamente, você joga ômega 1, ômega 2 e sai ômega 3, que é a diferença, né? Mas o interessante é que para cada fóton ômega 3 criado, a gente gera um fóton de energia maior ômega 1, que é o de input. Desculpa, o fóton de energia maior ômega 1 é destruído e um de menor, ômega 2, é criado. Então, é meio que análogo ao processo de emissão estimulada, que se o ômega 1 ele vai ser absorvido, ele leva a um nível virtual, o ômega 2 estimula o decaimento de outro fóton ômega 2 e surge um fóton ômega 3, que é a diferença dos dois. Então, você pode ver até pela conservação de energia que para o input ser igual ao output, você tem que ter 2 fótons ômega 2 aqui, então você está gerando uma amplificação. E aí é esse princípio que usa o amplificador paramétrico óptico ou até o oscilador paramétrico óptico, que basicamente você pode ter um pump, que é a soma de 2 frequências aqui, e aí você deixa 2 espelhos para ficar retroalimentando a cavidade, e isso vai gerar um ômega 2 signal e um ômega 3 edge. E aí você pode estar amplificando esses pulsos a cada retroalimentação. E basicamente o mesmo princípio aqui. No nosso caso, eu vou mostrar depois o amplificador paramétrico óptico, né? Mas dando aqui só uma introduzida, a gente vai estar entrando com um pump de ômega 1, que vai ser um feixe mais forte aqui, entre aspas, do que o ômega 2, e aí ele vai ser amplificado, esse ômega 2, e vai gerar um ômega 3, que seria um resto, mas esse resto é bastante aproveitável, né, que é o wider. E aí, por convenção, o signal é sempre mais energético, mais forte que o wider, né? E geralmente nos sistemas OPA modernos, a gente tem o laser de safira operando aproximadamente em 775. O que se faz é pegar uma fração, gerar luz branca, né? Isso passa por uma rede de fração e seleciona o comprimento de onda. Então, basicamente, como você gera luz branca, você poderia escolher qualquer fóton, ômega 1 e ômega 2, para gerar aqui, para gerar o fóton ômega 3 que você quer e amplificar o fóton ômega 2. A refração não linear aqui, por último, para terminar a teoria, ela vai depender da intensidade, né? Se é a parte linear e a não linear da dupla N2. Para quantificar N2, você precisa do tensor de suscetibilidade elétrica, né? Que eu não vou entrar no caráter tensorial aqui, mas você usa umas propostas de simetria e consegue simplificar o que 3, como sendo A sobre 3 vezes D sobre 6. A razão de A e B depende da natureza física do processo, né? No nosso caso, a gente usa que B é igual a A, que a gente tem efeito eletrônico não ressonante. Então, para meios isotrópicos, você pode pegar só o N2, sendo essa relação aqui, que se B for igual a A, você tem que o N2 vai depender do B, né? Que é o coeficiente de não linearidade. Então, aqui nos métodos, a gente vai precisar propor uma técnica que meça esse B. O que a gente propõe é a rotação não linear da projeção elíptica, né? Que é um efeito do tipo Kerr, não linear. Ele aparece quando um feixe de luz elipticamente polarizado propaga-se no meio não linear, né? Distante do foco, você não tem não linearidade. Quando você vai chegando no foco com a amostra, você gera uma rotação na polarização elíptica desse ângulo alfa, que a gente vai querer determinar, e longe do foco você não tem não linearidade de novo, que seria esse gradiente de intensidade aqui que a gente vai querer determinar, né? Então, a gente vai determinar a direção do eixo principal de uma polarização elíptica usando o polarizador girante. E a gente está usando o lock-in de 2 fases para isso, né? A rotação do feixe vai ser determinada com mudança de fase do sinal modulado medido pelo lock-in. E a gente vai ter no osciloscópio um sinal de cosseno ao quadrado pela lei de Malus, né? A intensidade é I0 vezes o cosseno de θ ao quadrado. E os máximos vão ser quando o eixo do polarizador estiver na mesma direção do eixo da elipse, do eixo maior, né? E os mínimos no eixo menor da elipse. Então, a montagem experimental é essa. A gente tem o laser de 30 segundos de safira, um OPA, que pode ser sintonizável de 400 a 2.700 nanômetros, uma lâmina de onda de lambda sobre 4 para colocar a polarização elíptica. Aqui eu coloquei um beam splitter esteticamente, mas na realidade a gente só usa um postinho e tira ele quando vai fazer a medida, mas a gente mede a duração do pulso pelo espectrômetro, a duração espectral, eu digo, antes de fazer a medida. Isso passa pelo conjunto de lentes telescópio aqui, de foco curto, para gerar um regime de amostra grossa. Então, isso aqui é focalizado numa amostra que vai estar sendo transladada na XZ. Aqui dá para ver a amostra, não foi essa amostra que eu usei, mas no GIF eu não tinha um atualizado. Mas a gente usa uma amostra grossa, que seria um vidro, e aí, como a amostra é grossa, dá tempo da gente enxergar a dispersão. Daí você tem o polarizador girante e o fotodetector, né? E aí o lock-in vai estar determinando tanto a refração não linear quanto a absorção não linear ao mesmo tempo, né? Pela fase e pela magnitude do lock-in. Então, o sinal de RNLP clássico, sem a dispersão, é esse sinal aqui de platô, né? Basicamente, nessa equação aqui, que é a rotação que a gente mede no lock-in, que seria a rotação da elipse, você tem essa diferença de arctangentes, e aí quando você atinge uma saturação, o comprimento da amostra seria muito maior que o comprimento efetivo de Rayleigh,
Então, você tem a formação desse platô aqui, né? Basicamente, toda região com focal do laser vai contribuir com o sinal. E aí, aqui a gente usa 22 graus e meio na lâmina de onda, igual eu tinha falado, para ser elíptico. ZA e ZB são basicamente deslocamentos efetivos da amostra, que depende da interpretação. E o Z0 é o comprimento de Rayleigh, que vai estar ligado basicamente aos ombros, entre aspas, do sinal aqui, né? Quando a gente tiver dispersão, a gente precisa equacionar de um jeito diferente, né? A gente vai considerar que só a dispersão de segunda ordem é importante, nesse caso seria o Chirp, né? Então, se a gente tiver um pulso gaussiano de Chirp nulo, a gente vai chamar de tal zero, a duração dele, né, que vai ser medido na meia altura. E se esse pulso experimentar o grupo delay dispersion aqui, né, que seria o Chirp mesmo, de magnitude D2, a largura temporal dele vai ser acrescida desse fator aqui, né? Que é uma equação bastante análoga às equações de pulso gaussiano, por exemplo, com a intensidade. Então, se o D2 for igual a zero, né, se o Chirp for igual a zero, tal é simplesmente tal zero, ele é limitado por transformada. E aí o D2, que vai ser nosso Chirp, entre aspas, é em femtosegundos ao quadrado e tal zero em femtosegundos, né? Além disso, a gente vai estar usando essa relação aqui para incluir a dispersão da velocidade de grupo do material. Então, o D2, que seria o Chirp do pulso, mais esse fator aqui das distorções de fase do material que vão se somando conforme você vai passando pela espessura do material, né? Então, o sinal RNLP ele vai ser proporcional à irradiância do laser e, portanto, proporcional ao inverso da largura do pulso, né? Que eu vou mostrar em mais detalhes. Para a gente equacionar a dispersão dos meios, a gente vai estar usando essa equação aqui, que basicamente, quando o pulso está se propagando, ele vai acumulando a diferença de fase. Essa diferença de fase é dada pela a frequência ômega multiplicada pela dispersão, né, que é como o índice de difração varia com ômega, vezes a distância z que é propagada, né. E aí, aqui também eu coloquei um esqueminha, quando a gente tem o pulso ultracurto, você já tem uma dispersão da velocidade de grupo dado pela própria diferença de índice de difração das cores, né, como o índice de difração do azul é maior do que é maior do que o do vermelho, então a velocidade do azul é menor que o do vermelho, né, conforme eu estou falando. Então, a gente usa a equação de Sellmeier para achar a dispersão, que seria, a gente troca para lambda em vez de ômega, né? E aí, quando a gente pega o nosso meio dispersivo, a gente calcula essas distorções na fase e a gente faz duas derivadas meio que discretas nela, né? A gente utiliza o origin, faz uma tabelinha e aí vai variando a frequência de 0,01 a 0,01 e aí essa derivada acaba ficando uma boa aproximação para a gente achar seria o Φ2 aqui, né? Que seria o Chirp. Então, a gente utilizou esses vidros aqui, né? O F2, a sílica, BK7, CF6, o LAF2 e o LAF30. Aqui você tem a dispersão de cada um, dada em femtosegundo ao quadrado por milímetro, né? E aqui a gente dividiu pela propagação, para ter a cada 1 milímetro como que propaga. E aí a gente vê que o SF6, ele possui uma dispersão muito mais alta do que os outros aqui nos primeiros comprimentos de onda, mas ao mesmo tempo, para 2000, por exemplo, ele já seria nulo, né? E aí o BK7 ele tem a vantagem de, entre essa região aqui de aproximadamente 1300 a 1700, ele já começa a ficar mais negativo do que os outros. Então, cada um desses materiais tinha uma vantagem em relação ao outro, né? Já que a vantagem da técnica, você precisa de um meio dispersivo, com uma dispersão relativamente alta, para você conseguir ver o sinal. Então, esses daqui são sinais com a dispersão que a gente enxerga. Em vez de ser o platô, a gente tem essa variação no sinal. Então, basicamente, a gente está usando o Chirp para conseguir medir a largura temporal do feixe e também para conseguir, basicamente, fitar o sinal e entender como funciona a dispersão, né? Então, como eu tinha dito, a dispersão ela afeta a intensidade do pulso, já que o RNLP depende da intensidade. Então, aqui nesse caso, o sinal está diminuindo, então quer dizer que a intensidade estaria diminuindo, e aqui o sinal está aumentando, então a intensidade estaria aumentando, que seria que o pulso está diminuindo, né? Porque nesse caso aqui, o Chirp é negativo em 1070 nanômetros, e aqui em 700 nanômetros seria um Chirp positivo. Então o Chirp positivo estaria alargando o pulso aqui, e o Chirp negativo encurtando o pulso. A gente pode entender a equação dessa maneira. A nossa medida ela vem com essa cara aqui, que seria o ângulo experimentalmente medido. O ângulo teoricamente medido sem a dispersão seria o platô em azul, só que a gente tem que adicionar um termo que faz a correção da dispersão, né? Que seria, no numerador aqui, esse fator, caso o pulso ainda não começou a propagar na amostra, né? Seria na entrada da amostra aqui,
e conforme ele propaga na amostra, a gente vai ter ainda a dispersão da amostra vezes a espessura dela, então a gente tem esse sinal, que seria esse fator de correção, né? Aqui tem algumas medidas para comentar qual vidro foi usado, né? Mas basicamente o SF6 ele tinha a vantagem de que, por exemplo, em 2.000 nanômetros, ele apresentava menos 17 na sua dispersão, né, da velocidade de grupo. Então, em teoria, seria bom, porque não está um valor tão próximo de zero, apesar de estar próximo de zero, mas ele acaba rodando 32 graus, ou seja, ele tem um E2 muito alto, um sinal muito alto, e isso vem adicionado de uma absorção muito alta em várias comprimentos de onda. Então, em muitos comprimentos de onda, a SF6 não foi usada por ter uma absorção alta. O LAF2 foi o vidro mais utilizado, porque, basicamente, ele tem uma dispersão boa já nessa região de 2.000 nanômetros, por exemplo. O sinal dele não é tão grande, ele não apresenta tanta absorção, e você acaba conseguindo fitar direitinho com ele. E o BK7, na maioria das regiões, ele tem um N2 muito baixo, então é muito difícil ver o sinal dele sem ficar bastante ruidoso. Só que, por exemplo, para 2.000 nanômetros, ele era o que mais apresentava dispersão, então seria o ideal aqui para ver a curva inclinada, né? E aí, para deixar claro, todos esses três gráficos deveriam estar mostrando o mesmo chip por ser o mesmo pulso, só que a gente tem umas variaçõezinhas quando vai medir, porque se a dispersão do meio é muito baixa, fica difícil fitar e conseguir inclinar com mais significância reta, né? Além disso, no OPA a gente acabou varrendo todo ele, né? Que a gente tem uma foto que ficou um pouquinho ruim, mas esse daqui é a primeira caixa do OPA, que tem os cristais geradores de não linearidade de segunda ordem, e aqui na segunda caixa é como se a gente só alinhasse os espelhos para escolher o feixe que a gente quer, né? E aí, cada uma das regiões do OPA, ele vai depender ou do signal ou do idler, né? Então, a primeira região é o quarto harmônico do idler, que seria o segundo harmônico do segundo harmônico do idler. A gente vê ela aqui. A segunda região e a terceira são de somas de frequência, né? Então, a soma de frequência do signal, a soma de frequência do idler, que estão aqui também. O segundo harmônico do signal, o segundo harmônico do idle, e depois a gente usa diretamente o signal e o idler, né? Então, isso já mostra que a gente vai ter problema em vários comprimentos de onda pelo sinal estar muito baixo, por ser uma região mais problemática do OPA mesmo. Por exemplo, está dependendo de regiões do idler que já são mais fracas do que as do signal, né? Então, em cada medida a gente estava determinando o tal zero. A gente pegava o pulso no Ocean Optics e conseguia o feixe no Ocean Optics, fazia esse fitting gaussiano pelo origin, pegava o XC, que seria o vértice aqui da gaussiana, né? Nesse caso, não era exatamente 740 nanômetros, era 737, por exemplo. E o W era o mais importante para a gente, que era a largura de banda, né? A meia altura. Nesse caso, seria mais ou menos um pulso de 22 nanômetros aqui, né? Então, esse pulso não é tão monocromático assim, né? Por ter 20 nanômetros de largura. E a equação do tal zero acaba sendo esse fator de 0,44, que é uma simplificação do pi, das raiz de 2 que aparece, vezes o lambda ao quadrado, dividido pelo delta lambda. Então, para cada medida, a gente determinava o delta lambda. Isso daqui é para diferentes feixes, como foi variando, né? A gente veio com 400, ele é bastante fininho, uma largura bem curta. Já lá para o 2000, ele já tem uma largura muito grande, de quase 150 nanômetros aqui, abrangendo esse feixe, né? E a gente tem alguns pulsos bastante ruidosos também. Aqui embaixo são só alguns pixels com defeito do Ocean Optics que acabam ficando como ruído, né? E o espectro de tal zero ficou basicamente bastante ruidoso, porque os outros espectros eu acabei refinando com a média, e aí fazendo a média nos outros, eles até ficaram mais bonitos, mas eu ainda não consegui fazer uma média razoável do tal zero. Então, o que acontece é que até 2.200 nanômetros, na verdade 2.100 nanômetros, eu consigo medir pelo espectrômetro, pelo Ocean Optics. O problema é do 2.100 a 2.700, o Ocean Optics não pega. Então, a ideia foi, se eu sei a largura do segundo harmônico, eu consigo extrapolar para uma relaçãozinha qual é a largura do primeiro harmônico, né? Então, basicamente, você tem o tal zero do idle e o tal zero do segundo harmônico do idle dado por essas relações. O lambda do segundo harmônico é 2 vezes o lambda do idle, né? E a gente usa essa relação, que basicamente é meio conhecida, que o tal zero do segundo harmônico tem que ser raiz de 2 vezes o tal zero do primeiro harmônico, né? Só que isso não acabou funcionando muito bem, eu tive só que fazer basicamente uma aproximação linear por enquanto, só dizer que o tal zero aumenta linearmente para poder fitar as medidas entre 2.100 e 2.700, porque basicamente
Depois que a gente passa de 1099, que seria o 1100, o 1100 você começa a utilizar diretamente o Signal, você não consegue manualmente mudar a orientação do cristal e utilizar o segundo harmônico do Idler. Então, eu não consigo ter dados para extrapolar e multiplicar por raiz de 2 depois. Então, esses aqui são resultados que eu estava fazendo por raiz de 2, né? Isso daqui, basicamente, é o tal zero que eu medi experimentalmente, menos o tal zero que eu multipliquei por raiz de 2 pegando o segundo harmônico, né? Então, para bastante pontos, isso daqui chega bastante perto do zero, que mostrava que estava dando certo de só multiplicar por raiz de 2, mas tem muitos pontos que dá até 20 segundos de diferença, não está medindo realmente por causa dos ruídos, né? E além disso, além de não conseguir mudar a orientação do cristal para conseguir manipular o feixe e pegar o segundo harmônico dele, a gente teria que fazer medidas de 5 em 5 nanômetros, né? Que já começam a ficar mais ruidosas também, porque o próprio pulso tem uma largura muito grande. Então, um resumo da técnica, a vantagem é que você está caracterizando tanto o pulso quanto o material, o que não ocorre em outras técnicas. Então, pode ocorrer que você está medindo o chirp e largura distintas quando você utiliza o material e o pulso separadamente. A técnica caracteriza uma ampla região espectral e não depende da qualidade da amostra nem do feixe, né? Você pode usar vidros comuns de calibração, igual os que eu usei, e você pode deixar de utilizar o filtro espacial, né? Eu, de propósito, nem coloquei o filtro espacial na montagem experimental, porque em muitos casos, como o OPA começa a dar um sinal muito fraco, você tira o filtro espacial, consegue aumentar a intensidade, o modo do feixe fica um pouco mais feio, mas ainda assim você consegue gerar o sinal. É uma técnica de feixe único e também está sendo determinada a distorção não linear simultaneamente, né? E as desvantagens é a utilização de lock-in de fase dupla e você precisa estar medindo a largura de banda do feixe simultaneamente. Os resultados rapidinho agora. Isso daqui é a comparação entre os vidros, só para mostrar que basicamente para todos os vidros a gente estava medindo um chirp parecido, que era o esperado, né? Que se você está medindo uma característica do pulso, não deveria depender do material. Isso daqui são as dispersões, de novo, só para comparar, né? Por exemplo, aqui nessas regiões onde dá zero, significa que eu deveria trocar de material, né? Porque se está dando zero, você não consegue ter uma dispersão boa para fitar, você deveria usar outro vidro. Mas, por enquanto, eu posso tirar média entre dois vidros diferentes e não perco informação com isso, né? Isso daqui foi o espectro encontrado, tanto para o chirp quanto para a duração do pulso, lembrando que segue essa equação, né? A gente vê que tem esses intervalos que o chirp começa a cair, chega uma região aqui que o chirp fica até negativo. A princípio, a gente esperava que o chirp só ficaria negativo no Idler e não já no Signal teria uma parte negativa, né? Apesar desse aqui ser o segundo harmônico do Idler, mas tem uma região negativa. E esse daqui é o espectro do tal do pulso, né, transformado a partir do chirp e dos pulsos limitados por transformada, medidos, né? E a gente vê as diferentes regiões aqui da duração do pulso. Outra coisa é que, assim como a energia, o chirp ele segue uma equação também de conservação do chirp, então a gente deveria estar vendo comportamentos parecidos, tanto para o idle quanto para o signal, né? Aqui eu deixei tudo da mesma cor, o que seria o idle, o segundo harmônico do idle, e o quarto harmônico do idle, né? E o signal, o segundo harmônico. E não dá para ver ainda uma coincidência tão boa. Por exemplo, aqui na duração do pulso a gente vê que teria esse formato de U aqui, talvez aqui seria um U maiorzão, mas ainda assim está um pouco ruidoso, né? Comparando com a literatura, eu achei esse gráfico aqui. A gente pode ver que realmente tem o signal que tem esse formato, desculpa, o segundo harmônico tem esse formato, o signal deveria ter um formato parecido, né? E se a gente... Aqui eu diminuí os pontos no meu gráfico, né? Peguei só até 1600. A gente vê mais ou menos que algumas partes aqui estão fazendo o mesmo formato do que o da literatura, aqui talvez seria algo parecido. O problema é que diferentes medidas acabam tendo potência diferente quando eu começo a colocar filtros, porque o OPA muda o sinal dele, e o filtro pode estar introduzindo um pouco de chirp, além disso tem o drift do próprio laser, está causando algumas intensidades diferentes, pode estar deslocando os pontos, né? Então, ainda vão ser tiradas novas médias. Então, as conclusões, já falei demais, é uma técnica de feixe único que caracteriza a amostra e pulso simultaneamente, determina o N2 e a largura temporal e o chirp do pulso com o sinal do chirp, apenas usando a dispersão do meio, né? E foram testadas diferentes amostras, são os vidros, né? E o modelo foi validado para todas, permitindo a utilização do melhor vidro, que a gente tem a melhor relação entre dispersão e sinal, de acordo com o N2, para cada região. Perspectiva futura é refinar as medidas, tomar novas médias, estudar o entendimento de como a absorção não linear afeta essas medidas e testar com novos vidros, né? Então, aqui estão as referências. Eu vou pular o extra aqui para talvez depois das perguntas, que já falei bastante. Muito obrigado.